Ok, a gente já entendeu então a diferença entre seleção de perfil. A gente vai falar agora um pouquinho de arrasto, tá? Então a gente vai começar comentando sobre os tipos de arrasto. O primeiro tipo de arrasto, a primeira classificação de arrasto que a gente vai falar é sobre o arrasto de fricção e o arrasto de pressão. O arrasto de fricção, por definição, ele sempre atua na parte tangente à superfície, tá? No cisalhamento do corpo. Esse que é o arrasto de fricção, e ele acontece na interface entre o fluido e a superfície, conforme a gente já viu nos tipos de camada limite. O arrasto de pressão, ele sempre atua perpendicularmente à superfície, tá? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, a pressão atuando aqui perpendicularmente e a componente dessa pressão que atua perpendicularmente à superfície para trás é o que a gente vai chamar de arrasto de pressão. Então quando a gente tem uma ondinha dessa aqui, um corpo, né? E a pressão está atuando para trás, um pedaço dessa pressão vai acabar virando arrasto. Tá? E esse arrasto a gente vai chamar de arrasto de pressão. A gente vai entender que existe uma diferença entre quais corpos que o arrasto de fricção predomina, ou seja, o arrasto de forças tangenciais à superfície, e quais corpos o arrasto de pressão predomina, ou seja, o arrasto de força que é, na verdade, perpendicular à superfície. Tá? Eu vou colocar aqui algumas figuras, tá? Uma delas eu tirei do Fluid Dynamic Drag, que é o Horner, e essa segunda aqui eu tirei do Anderson, tá? Do Fundamentals of Aerodynamics, tá? Então o que a gente vê nessas figuras, e eu gostaria de ressaltar principalmente esses dois componentes, tá? A gente vê diversos tipos de corpos, tá? E alguns corpos, o arrasto ele é dominado pelo arrasto de pressão e outros pelo arrasto de fricção. O que a gente chama de corpos aerodinâmicos são corpos em que o arrasto de pressão é muito menor do que o arrasto de fricção. Quando a gente tem o caso do arrasto de pressão ser muito maior do que o arrasto de fricção, a gente tem um corpo que a gente chama de corpo rombudo. Então, no caso, uma esfera é o que a gente chama de corpo rombudo. Tá? Então, a gente vê aqui uma esfera, e o que acontece na esfera é que o escoamento ele não consegue contornar aquele corpo. Isso gera uma força de pressão muito grande, né, para trás, e essa força gera um arrasto muito alto. A gente vê um coeficiente de arrasto aqui de 1,2 para aquela esfera. No perfil, no caso, para o mesmo Reynolds, né, a gente vai ter que o arrasto de fricção ele vai ser maior do que o arrasto de pressão. A gente vai ter um pequeno arrasto de pressão, que é um corpo bem esbelto, né, e uma pequena esteirinha aqui, devido ao encontro das camadas limites, mas está definindo um CD de 0,12. Para se ter uma ideia como o arrasto de pressão ele é muito grande quando num corpo rombudo, vamos comparar o arrasto desse perfil com o arrasto de um cilindro pequenininho. Um cilindro que tem 10 vezes menor do que o comprimento de corda desse perfil. Então tem um perfil de corda 10 e um cilindro de corda de diâmetro 1. Tá? Então esse cilindrinho que é 10 vezes menor que esse perfil, ele vai dar um arrasto de 1,2. Só que esse arrasto ele foi adimensionalizado, tá? É um coeficiente, tá? O coeficiente arrasto, por esse diâmetro que é 1,2. Como o diâmetro dele é 1,2, na prática eu vou ter 1,2 contra 0,12. Só que esse perfil ele tem 10 vezes maior o comprimento de referência. Ele tem uma corda que é 10 vezes maior do que esse diâmetro. Isso quer dizer que esse corpo aqui e esse corpo aqui, que é 10 vezes menor, porém possui 10 vezes maior o coeficiente de arrasto, eles vão ter a mesma força de arrasto. Então, veja bem, um cilindrinho desse tamanho gera a mesma força de arrasto que um perfil desse tamanho. Tá? Então, quando for colocar estaios, né, aqueles cabos para sustentação e aerodesign, lembrem dessa figura aqui. Estaios, eles geram muito arrasto de pressão e o arrasto dele é equivalente ao de um perfil com 10 vezes o comprimento do diâmetro do fio dele. A gente vê outros tipos, né, de corpo rombudo e os coeficientes de arrasto variando bastante aqui, né, mas todos aí em torno de 2, né, ou seja, corpos rombudos realmente estão gerando bastante arrasto. A gente sempre vai estar atrás desse tipo de corpo em que o arrasto de fricção ele é predominante e o arrasto de pressão ele é pequeno. Sobre os tipos de arrasto, né, a gente tem normalmente uma divisão simplificada, essa que eu estou apresentando aqui, também já apresentei em um dos posts no blog, que é o arrasto total separado em arrasto parasita e arrasto induzido.
Esse arrasto parasita, ele vai ser dividido em arrasto de interferência entre mais de um corpo e o arrasto de perfil. O arrasto de perfil, por sua vez, vai ser composto do arrasto de fricção e do arrasto de pressão. A gente teria uma outra componente aqui, que seria o arrasto induzido e o arrasto de onda. Não vou tratar do arrasto de onda, ele está ligado a escoamentos próximos à velocidade do som, não é relevante para o aerodesign, que é uma aeronave meramente subsônica, mas essa classificação de arrasto ela é importante de ser entendida. Um outro autor, que é o Torenbeek, e eu reproduzo aqui uma figura aqui, que foi o Adson que apresentou também, o Adson, professor lá do ITA, e ele faz essa classificação, tá? Essa classificação é originalmente do Torenbeek. Ele divide o arrasto total em arrasto de pressão e fricção. E ele está dividindo o arrasto pelo princípio físico de cada um desses arrastos. O arrasto de pressão, no caso, ele poderia ser o arrasto de forma, que é aquele que eu acabei de mostrar ali atrás, e ele vai ser dependente da esbelteza e da espessura do corpo, tá? Já ele também classifica o arrasto induzido como um arrasto de pressão. O arrasto induzido que está ligado aos vórtices de ponta de asa que a gente vai ver em seguir. Então, o arrasto induzido vai depender da distribuição de sustentação e do arqueamento do perfil, tá? O arrasto de fricção, por sua vez, ele vai depender da área molhada daquele corpo, tá? Quando a gente junta tanto o arrasto de fricção com o arrasto de forma, a gente tem o arrasto parasita. Então, essa é uma classificação um pouquinho mais complexa, mas que está ligando o efeito físico aos tipos de arrasto. Aqui a gente vê uma linha com as influências geométricas e uma linha com os mecanismos físicos. Então, quando a gente fala de sustentação, qual que afeta o arrasto induzido? A gente tem vórtices devido à sustentação, são os vórtices de ponta de asa, né? Tem arrasto de onda, né, devido à sustentação, também relacionado a efeitos transônicos, tá? Então a gente vai ter arrasto de vórtice, arrasto de onda devido a volume, que acontece em fuselagens, em voo supersônico, principalmente, e isso vai te dar o arrasto total. E a gente vai ter o arrasto viscoso, que vai vir da parte de fricção e de forma, tá? E eles vai estar relacionado ao descolamento da camada limite e ao cisalhamento na camada limite. Então, uma classificação um pouco mais complexa, mas ela vem com essa riqueza de relacionar os efeitos geométricos e os mecanismos físicos relacionados a cada um dos tipos de arrasto. Então, isso aqui é muito útil para o entendimento, tá? Para a gente entender quais as forças de arrasto estão atuando. A gente já falou do arrasto de pressão, já falamos do arrasto de fricção, agora vamos falar um pouquinho do arrasto induzido, tá? Então, o arrasto induzido ele é originado pela diferença da pressão entre a parte de baixo da asa e a parte de cima. A asa, como ela está gerando sustentação, na parte de cima a pressão é menor. E na ponta de asa, devido a essa diferença, né, alta pressão embaixo, baixa pressão em cima, a gente começa a ver uma tendência do escoamento curvar pela ponta de asa. E a gente vê esse efeito aqui nessa figura de maneira, uma perspectiva aí tridimensional, ele acaba originando uma formação de vórtice pelas componentes de velocidade. Eu tenho na vista frontal isso aqui, mas o ar também está indo nessa velocidade aqui, ele acaba girando essa espiral que a gente chama de vórtice de ponta de asa, né? Esses vórtices, na prática, eles vão formando ao longo de toda a envergadura e eles ficam mais acentuados nas pontas de asa. A gente vê uma figura aqui, uma foto, né, de um experimento que foi feito, de uma aeronave passando pela fumaça, e o vórtice ponta de asa está lá, tá? Então os vórtices ponta de asa eles realmente existem nos aviões, né? A gente pode ver também em aeronaves comerciais a mesma explicação da baixa pressão em cima e alta pressão embaixo, fazendo com que o escoamento se curve, né? Esse vórtice ele vai fazer com que ocorra a indução de velocidade para baixo ao longo da envergadura da asa. A gente vai chamar isso de downwash, tá? Então, esses vórtices que estão circulando, vocês viram que eles realmente existem nas pontas de asa, eles estão fazendo com que ocorra a indução de uma velocidade para baixo ao longo da envergadura, tá? Como cada pedaço da envergadura está mais próximo ou mais afastado desse vórtice, o jeito com que ele vai influenciar o ângulo de ataque local ao longo da envergadura vai variar, tá? Então, a gente vai ter uma variação do ângulo de ataque local, porque ele está influenciando a velocidade do escoamento, tá? Toda essa teoria do arrasto induzido, ela pode muito bem ser vista no Anderson. Então, o livro do Anderson, Fundamentals of Aerodynamics, ele tem um capítulo sobre teoria da linha sustentadora, que eu diria que é a
principal teoria da aerodinâmica aplicada a aviões. Essa é a teoria que você deveria entender a fundo e eu vou dar simplesmente uma passada aqui para vocês verem do que se trata, para em seguida a gente tratar de alguns métodos numéricos de CFD que também fazem uso desse tipo de teoria. Então, basicamente é o seguinte, a teoria ela tenta modelar a sustentação a partir de vórtices, tá? Então é um modelo matemático, tá? E é um modelo matemático que tem alguma ligação com a física daquilo que a gente acabou de ver que realmente está acontecendo. Então ele coloca um vórtices que estão circulando aqui, representando a envergadura, tá? E esse vórtice ele se estende para o infinito. É o que a gente chama de vórtice ferradura, porque ele é no formato de um U, como uma ferradura. E esses vórtices que se estendem para o infinito, eles vão girar no mesmo sentido que os vórtices de ponta de asa, tá? O que acontece é que, para representar uma distribuição de sustentação qualquer, é necessário colocar mais de um vórtice, um em cima do outro, tá? Então, a gente vai ter um vórtice aqui na raiz, outro vórtice aqui sobreposto a ele e um terceiro vórtice indo até a ponta. E a partir de vários vórtices, você consegue garantir que eles vão somando as intensidades e essa intensidade de cada vórtice vai estar relacionada à sustentação ao longo da envergadura naquele ponto, tá? Então, eu não queria entrar em detalhe aqui, mas se você colocar um número suficiente de vórtices espalhados ao longo da envergadura, você consegue matematicamente chegar em uma distribuição de sustentação qualquer, tá? Então, isso é a teoria básica da linha sustentadora, tá? Você tem que entender que é um modelo matemático tentando representar a física, que foi feito no começo do século passado, mas esse modelo, ele realmente foi revolucionário à época e valeria a pena ir a fundo, o que eu não vou fazer aqui hoje, tá? De ir a fundo, estou apenas citando que ele é muito relevante e dando o princípio básico de como ele funciona. A partir dessa distribuição de vórtices, você vai calcular, né, matematicamente e numericamente a intensidade de cada um dos vórtices para que você tenha uma determinada distribuição de sustentação que está relacionada à sua asa. Com essa intensidade de vórtice, vai ser possível calcular qual que é a velocidade daquele ângulo, velocidade induzida para baixo em cada seção ao longo da envergadura da asa. Esse escoamento induzido para baixo, o que ele vai causar é uma mudança do ângulo de ataque local daquela seção. Então, quando você vai ter o vetor da velocidade vindo do escoamento não perturbado, mais um vetor para baixo, que é o downwash devido ao vórtice ponta de asa, isso vai causar uma variação do ângulo de ataque ao longo da envergadura. Essa variação desse ângulo de ataque vai fazer com que a sustentação em cada ponto ao longo da envergadura, ela que é definida como sendo perpendicular ao escoamento local, ela não aponte mais perpendicular ao escoamento não perturbado. Ela vai apontar perpendicular ao escoamento local, já considerando essa variação de ângulo devido ao downwash. Como esse ângulo, o escoamento local, é diferente do escoamento não perturbado, a sustentação ela vai apontar normalmente para trás. E por estar apontando um pouquinho para trás, devido a essa variação de ângulo entre o ângulo geométrico real da asa com escoamento não perturbado e o ângulo do escoamento induzido pelo vórtice ponta de asa, vai haver uma pequena componente de arrasto para trás que é originada pela sustentação. Essa é a componente que a gente chama do arrasto induzido, tá? A gente vai ter isso de maneira diferente para cada ponto da envergadura, dependendo de como esses vórtices estão induzindo o ângulo, né? Aplicando a teoria da linha sustentadora com esse princípio básico aqui, que eu já mostrei, a gente chega no equacionamento básico do arrasto induzido, que é dado por essa equação aqui, que seria 1 sobre πAE, ou seja, π, alongamento e o fator de Oswald, que eu já vou tratar a seguir, vezes o CL ao quadrado, ou seja, o arrasto induzido ele vai ser proporcional ao CL ao quadrado. Tá? Eu teria essa equação aqui com o delta, 1 mais delta, na prática é a mesma equação aqui que está sendo apresentada com o fator de Oswald, mas esse equacionamento aqui, ele vem da teoria da linha sustentadora, é o equacionamento básico do arrasto induzido. A forma em planta ela vai alterar esse fator de Oswald, que seria esse fator de eficiência aqui de cada asa, né? Então, quanto maior o meu número de Oswald, menor o meu arrasto induzido. Normalmente eu vou ter fatores de Oswald sempre
entre 0 e 1, né? Nunca chegando em 0, mas ali da ordem de 0,8, 0,9 ou mesmo 1, né? Uma asa elíptica teria um fator de Oswald 1, que seria o menor arrasto induzido possível. A gente vê esse gráfico de delta, que utiliza esse equacionamento aqui, muito similar ao equacionamento do Oswald, e a gente vê que para uma asa subsônica e reta, inclusive a teoria sustentadora somente serve para asas não enflechadas, o fator de Oswald ótimo ele vai estar aqui próximo de 0,35, tá? Quando você faz isso, você vai chegar no menor valor de delta, tá? Que é 1 mais delta é o oposto do Oswald, ou seja, no maior valor de Oswald, e com um afilamento de 0,35, então você vai ter o menor arrasto induzido possível para uma asa simples. É importante notar que quando o alongamento da asa é aumentado, ela se afasta da distribuição ótima, e isso aumenta o arrasto induzido. Porém, esse aumento de arrasto induzido devido à pioria do Oswald, ele é menor do que o aumento de alongamento, ou seja, asas mais alongadas elas são menos eficientes em termos de Oswald, tá? Porém, o aumento do alongamento, que também está na equação aqui, ele ganha. Então a gente vê reduções de Oswald, né, aqui avaliando em termos de delta, bem pequenininhas, a gente está falando de 1, 2%. E quando você ganha alongamento, você ganha, vamos supor, de 8 para 10, você ganha 20% em alongamento e perde aí menos de 1% em Oswald. Então, realmente vale a pena aumentar o alongamento. Então, esse é o princípio básico do arrasto induzido, tá? Eu não passei aqui, mas esses parâmetros também vão ter relação com a inclinação da sua curva de CL-alfa, mas era importante você entender, basicamente, esse princípio para ver como que os parâmetros da geometria da sua asa vão afetar a sua eficiência. Por fim, já passamos os tipos de arrasto, passamos o arrasto induzido, agora vamos falar um pouco do projeto de asa. Então, devido às restrições geométricas, sempre será necessário ponderar a forma e tamanho da asa em relação aos demais componentes, principalmente a fuselagem e as empenagens. Você tem que ter um nariz suficiente para colocar o motor, para você ter um balanceamento adequado na aeronave, e você tem que ter um volume de cauda adequado. E como aerodesign é uma competição de restrições, isso vai ser muito relevante. Volume de cauda adequado é essencial para o controle, então não menospreze o volume de cauda, tenha um volume de cauda adequado para sua aeronave voar bem. Na competição, a situação normalmente lá é de turbulência e vento de travessa, esteja preparado para voar nessas condições. Ainda assim, deve-se buscar área de asa e alongamento adequado, ou seja, maior o alongamento, menor o arrasto induzido, apesar da pequena degradação do Oswald, você quer o maior alongamento possível, mas você quer a área de asa também. Se você tem uma restrição de envergadura, muitas vezes, para aumentar a área de asa, você vai ter que abaixar o alongamento. Tem que fazer esse balanço aí de forma em planta. Análise de diferentes configurações associadas à simulação de corrida e decolagem deve prover dados para a definição da asa ótima, né? E torção, se for o caso, né? Atenção deve ser dada à razão de subida, então lembre daquela questão que eu falei, após decolar, quanto, se tem tração suficiente para contrapor, agora que você está numa situação de alto ângulo de ataque, porque você chegou no alto ângulo de ataque e saiu do chão, e dali, aquela situação ela é sustentável, muitas vezes a solução que permite a decolagem com maior carga pode não ter razão de subida suficiente, né, na competição para você cumprir a missão de dar a volta completa. Nem sempre a área de mais é bom, então vai existir esse limitante da razão de subida. Falando em termos de forma em planta, né, verifique sempre a característica de stall da sua asa. Eu estou colocando nesse gráfico aqui a sustentação, o CL local, ao longo da meia envergadura, tá? 2y sobre b, para diversos afilamentos. Então, para o afilamento de uma asa retangular, afilamento de 0,8, 0,5, 0,3, 0,1, são resultados que eu simulei com o XFLR5, tá? Que é uma ferramenta muito interessante que tem que ser utilizada com cuidado aí. Mas é muito útil, basta utilizar com cuidado. Então, eu simulei no XFLR5 para ângulo de ataque de 5 graus, a gente vê esse CL, ele da asa retangular, ele é maior na raiz. E à medida que o afilamento vai sendo aumentado, né, reduzido em valor, ou seja, uma ponta menor, eu vou tendo o local de CL máximo mais próximo à ponta. Esse local de CL máximo ele vai fazer com que aquela ponta, além de ter um menor número de Reynolds, ela tem um maior valor de CL máximo de CL local. Esse maior valor de CL local vai fazer com que o stall aconteça na ponta. Então, o excesso de afilamento de uma asa pode te levar
para o stall de ponta. E além disso, conforme a gente já viu, o número de halos influencia o CL máximo. Então você pode ter uma ponta de asa com alto valor de CL local e além disso, menor valor de CL máximo. Então, utilizem a teoria da seção crítica para calcular o CL máximo da sua asa, tá? Ela funciona muito bem, ela já foi comparada com voo, tem resultados bem satisfatórios e é basicamente o seguinte: o CL máximo da sua asa vai ser o momento que o CL de alguma das seções atingir o CL máximo daquela seção. Então, você teria uma curva de CL máximo variando aqui ao longo da envergadura. No momento que chegar no CL máximo, uma seção chegar no CL máximo, você vai ter o stall de toda a asa, tá? Então eu coloquei esse gráfico aqui para ilustrar que o afilamento é importante não só na eficiência do Oswald, quanto para a característica de stall da sua aeronave. Considerem isso, podem utilizar o XFLR5 sempre com bastante cuidado para entender quais são os resultados que ele está te entregando. Dimensionamento, sobre as empenagens, né? Primeira etapa de dimensionamento você vai fazer obviamente com o volume de cauda, e é um parâmetro que funciona muito bem para esse tipo de aeronave, e esse coeficiente associado a um correto posicionamento do centro de gravidade já deve garantir a estabilidade. Mas essa competição não basta você falar assim, pô, tem um volume de cauda, meu CG está em 25%, 30%, estou tranquilo. Sim, provavelmente sim, mas é uma competição de engenharia. Nós queremos ver você fazendo as contas de mecânica de voo e nos enviando um relatório com essas contas. Então, é importante que você efetue as contas detalhadas, o cálculo de margem estática, a estabilidade dinâmica da aeronave, verifique se o seu profundor ou empenagem horizontal tem controle suficiente para decolagem e para o voo, tá? Tem profundor suficiente para estolar, tem profundor suficiente para curva, tem profundor suficiente para manobrar, qual o fator de carga que você consegue puxar com esse profundor. Verificação de controle para equilibrar a aeronave em diversas condições, né? É isso que eu estou falando, então isso envolve fazer as contas de mecânica de voo e muita atenção quando utilizar métodos numéricos. Mais uma vez, as ferramentas são excelentes, é somente importante conhecer as limitações de cada uma delas. Então, sobre o projeto da fuselagem, né, é importante relembrar as questões básicas que a gente abordou bem no começo dessa aula. Maximizar a tração, maximizar a sustentação, reduzir o arrasto, reduzir o atrito das rodas e minimizar o peso vazio. Então, tudo isso tem que ser lembrado na hora que você está projetando a fuselagem. Então, obviamente, a parte da sustentação ela é dominada pela asa, né? E que também contribui, obviamente, com uma parcela do arrasto. Mas a parte da tração e do arrasto e atrito de rodas, você vai conseguir na fuselagem, ou seja, tração, atrito de rodas, até o peso vazio também, né? Você vai ter tudo isso na fuselagem. Então a fuselagem é um componente muito importante do projeto do aerodesign, né? Falando especialmente sobre a tração, faça a seleção de hélice. Você pode fazer um ensaio estático, mas idealmente faria um ensaio também com velocidade, né? Imagine jeitos, prender no carro, túnel de vento, ventilador. Faça da maneira que achar conveniente, né? E devido à diferença de passo entre a hélice, a que tem maior tração estática, na velocidade ela não vai ser a hélice ótima. Você tem que pensar durante toda aquela integral da corrida de decolagem, na hora que a aeronave está parada até a hora que ela chega na velocidade de decolagem, qual que é a hélice que te dá maior aceleração, né? Variação de tração com aumento de velocidade deve ser levado em conta, então considerem este efeito, tá? Faça ensaios de túnel de vento, idealmente, se não, pense em maneiras alternativas de considerar esse efeito. E a hélice ótima vai ser a que tiver o melhor resultado considerando tudo isso. O que a hélice faz é basicamente ela coloca um aumento de velocidade no ar. E esse aumento de velocidade é o que gera a tração para o avião, né? Então você tem que ter muita atenção no efeito da fuselagem sobre a hélice. Tá? Se você colocar uma parede atrás da hélice, igual eu já vi algumas vezes em alguns aerodesigns, isso vai causar uma desaceleração muito grande do escoamento, você vai ter uma perda de tração grande. Uma das maneiras de fazer isso seria um ensaio de tração, mesmo que seja estático, da hélice em uma bancada sem nenhum tipo de aparato atrás dela e um ensaio com a fuselagem. Meça estaticamente a tração, veja realmente quanto de perda a sua fuselagem está causando de eficiência naquela hélice, né? Então projete um nariz aerodinâmico para que você maximize a tração, que é um dos pontos relevantes desse projeto, né? Sobre o projeto da fuselagem, né? Quanto maior a razão de desbeltez, menor o arrasto, tá? Eu estou te mostrando aqui um estudo que foi feito
com CFD, tá? de um artigo, e o que ele mostra aqui é que maior a razão de alongamento, ou seja, a razão entre o alongamento e o diâmetro da fuselagem, você vai ter basicamente um menor arrasto. Então, faça um corpo esbelto. Quanto mais esbelto, menor o arrasto. Evite arrasto de bases rombudas, onde o escoamento não vai conseguir contornar. Aquilo vai te gerar um aumento de arrasto de pressão muito grande. E também evite sties, que são aqueles cabos de aço, que a gente já viu que um cabo de aço 10 vezes menor que um perfil gera o mesmo arrasto de um perfil 10 vezes maior. Então tente fazer uma fuselagem aerodinâmica, ela contribui muito para o arrasto dessa fuselagem. Sobre o tail boom, tão utilizado nos aerodesigns, né? Esse tubo de carbono, que normalmente é o que faz a componente da cauda da aeronave, né? Esse tail boom ele surgiu na competição, quando a competição começou aqui no Brasil em 99, era uma regra de área em planta. Para reduzir a área em planta, as pessoas foram atrás de um tail boom, porque ele realmente reduzia a área em planta e ele acabou ficando, né? O tail boom ele tem várias vantagens construtivas, né? Porém ele não é a estrutura mais eficiente para a cauda, né? A gente abriu aqui a apresentação com o avião da ESC, USP Alpha, e eles não estavam utilizando o tail boom lá. Então, apesar de ter pouca área molhada, o problema não é o tail boom em si. Ele aerodinamicamente, eu diria que ele está ok. Ele não gera muito arrasto, ele tem pouca área molhada, ele é muito resistente, é legal. Porém como é feito o acabamento do resto da fuselagem quando ela se encontra com o tail boom, se isso vai te trazer um arrasto de base muito grande, né? Então efetuem cálculos, né, semi-empíricos são muito bons para calcular o arrasto de base, para verificar se realmente é a melhor solução o tail boom, ou se vocês estruturariam uma fuselagem mais aerodinâmica com o cone de cauda sem um possível ou um provável descolamento que é originado em muitas soluções com o tail boom. Finalmente a gente vai para o último tópico aqui dessa aula. Espero que vocês estejam comigo aí concentrados e ainda interessados no assunto. A gente vai tratar sobre o uso de aerodinâmica numérica, CFD, tá? Então a gente vai falar de alguns tipos e alguns exemplos de softwares que são encontrados no mercado, tá? A gente falou hoje um pouquinho da linha sustentadora de Prandtl, a teoria mãe da aeronáutica aí. A gente tem a linha sustentadora de Weisinger, que é uma teoria melhorada de Prandtl, tá? O Vortex Lattice, métodos painéis, e finalmente a gente vai para um grupo que a gente está chamando de CFD, e eu vou esclarecer a diferença entre esse grupo de CFD e esse grupo aqui, né? No CFD eu vou falar de alguns programas comerciais, tá? Que são pagos e um deles gratuitos. O BLWF é um software russo, é um software fechado, ele não é aberto ao público, utilizado na indústria, tá? Vocês acham diversos artigos sobre esse software na literatura. O Mises é um programa do Drella, que foi quem fez o Xfoil. Ele também disponibiliza esse software gratuitamente para universidades, então é um software bem interessante. E o CFD++, que também é um software de alta fidelidade que é encontrado aí, comercializado na indústria. A gente vai ter métodos que eu vou chamar de baixa fidelidade, estão relacionados ao escoamento potencial, que é onde não há viscosidade, tá? Incompressível ou compressível linearizado. Não vou entrar a fundo nessa questão, mas tem a ver com a questão da proximidade com a velocidade do som. A gente vai ter o BLWF, que seria uma média fidelidade, que seria um potencial completo. Tudo isso está relacionado a quais equações da mecânica dos fluidos cada um deles está resolvendo. Média fidelidade, que seria Euler, resolve as equações de Euler, também não vou entrar a fundo nessa questão. E o alta fidelidade, que resolve as equações de Navier-Stokes, que todos devem ter ouvido falar, que são as equações que tem basicamente todo o modelamento físico envolvido na mecânica dos fluidos. Primeiramente, né, sobre métodos numéricos. No aerodesign, figuras coloridas não ganham mais pontos. Então, não adianta colocar uma figura colorida e não entender o que você está fazendo. É muito importante que você entenda o que aquela metodologia está fazendo, se o resultado que ela está te dando é o resultado esperado, é um resultado coerente fisicamente, tá? Conheça as limitações de cada um dos métodos, não existe método perfeito, mesmo se a gente for para um Navier-Stokes, um Hans, ele não é perfeito, ele tem suas limitações, entenda quais são as limitações e saiba utilizar essa ferramenta, tá? Sempre que possível, faça validação com resultados experimentais, então utilize resultados de túnel de vento para validação, seja de perfil, seja de asa, procure os NACAS Reports das décadas de 40, 50, vários resultados de túnel de vento, comparem as suas estimativas com esses resultados e veja
se o resultado daquele aplicativo, daquele software de aerodinâmica numérica está correto. Isso é muito importante, a gente quer ver isso nos relatórios aerodesign, tá? Descreva os parâmetros básicos de cada uma das suas metodologias utilizadas, qual tipo de malha, qual tipo de solução de equação, é Navier-Stokes, é Euler, é potencial. Verifique se os resultados façam sentido, isso é muito importante. Não coloque um resultado que você simplesmente rodou, colocou uma figura colorida e colocou no relatório sem entender o que está acontecendo. Entenda o que está acontecendo. Use um método numérico acoplado com o otimizador, ele pode te levar a um ótimo, e os otimizadores eles são muito bons nisso, eles realmente acham o ótimo daquilo que você colocou ali. E esse ótimo, você pode não entender por que ele é o ótimo, porque ele está ligado a um otimizador e ele chegou lá. Tá? Então é muito importante que isso não aconteça, você tem que entender por que aquele cara é o ótimo após a otimização, e você tem que entender porque simplesmente pode acontecer de um resultado incorreto. Se o seu método numérico está operando numa faixa que ele está limitado, a conta dele não está válida naquela região, digamos assim, após o CL máximo, por exemplo, um caso extremo, e os métodos numéricos usualmente não vão capturar esse efeito, então você vai chegar num ótimo que não é o ótimo real, né? Então vamos falar agora da linha sustentadora de Prandtl. A gente já abordou um pouquinho da teoria dela, vamos ver a parte de aplicação dela. Ela é muito simples de implementar e baixo custo computacional. Ela é adequada para determinar as características básicas de uma asa sem enflechamento, ok? O único parâmetro que entra na linha sustentadora de Prandtl, na prática, é a distribuição de cordas ao longo da envergadura, tá? Então ela considera todas as forças posicionadas ali no 1/4 de corda ao longo da envergadura e é somente esse dado que vai para lá. E por esse motivo ela não captura momentos de afagem. As forças são posicionadas num ponto, não tem como capturar o momento na teoria básica. Muitas vezes a gente se confunde porque essa teoria da sustentadora ela foi expandida e ela é inclusive utilizada em alguns softwares como o XFLR5 junto com o Xfoil, aí ela já deixou de ser a linha sustentadora clássica, ela já virou uma teoria um pouco mais complexa, né? A linha sustentadora básica, ela considera a formulação de perfil fino, e um perfil fino ele possui uma DCL de alfa de 2π, tá ok? E essa é a teoria básica, ela considera 2π. No XFLR5 você tem o Xfoil gerando esse dado para a linha sustentadora. Então, ela é adequada para avaliações de alongamento médio e alto, não baixo alongamento. Ela não consegue capturar efeitos tridimensionais ao longo da corda, tá ok? Então, somente médio para alto alongamento. E você vai obter dela a CL alfa da asa e o arrasto induzido da asa, tá? Então, a linha sustentadora, a gente vê aqui uma asa trapezoidal. Ela basicamente vai representar toda essa asa por uma única linha, que é essa linha verde aqui no meio, e nessa linha vão ser dispostos os vórtices, ferraduras, e vai ser considerado simplesmente a distribuição de corda ao longo da envergadura. A gente tem uma linha sustentadora que é uma linha sustentadora melhorada, que seria a linha sustentadora de Weisinger. Então ela também é muito fácil de implementar, ela é adequada para características de asas com e sem enflechamento, tá? Então a gente vai ter um enflechamento sendo capturado pelo Weisinger, ela vai entrar com dois parâmetros, tá? Então ela vai ter a posição, os vórtices, a 1/4 de corda, 25% da corda, e o ponto de controle vai estar posicionado a 75% da corda. Então a gente vai ter esse ponto de controle que é o que permite que ela capture o enflechamento. Novamente, a força do perfil é representada em um único ponto, tá? E ela, infelizmente, também não consegue capturar o momento, ela consegue capturar o efeito do enflechamento, e ela também usa todos os dados da linha sustentadora clássica, tá? Então a diferença do Weisinger é que devido a esse posicionamento dos pontos de controle no 3/4 da corda, ao invés do único 1/4 da corda, que era na linha sustentadora, eles vão permitir a captura do enflechamento, mas ainda vão estar limitados em momento. Quando esses dois métodos são usados em outros softwares, por exemplo, o XFLR5 acoplado com o Xfoil, neste caso eles vão estar capturando momento sim, e vão estar capturando os dados do perfil sim, que vão estar vindo do Xfoil. O maior cuidado na utilização desse método no XFLR5 é quais são esses dados que estão vindo do Xfoil. Olhe bem os dados de perfil bidimensional, porque o Xfoil ele costuma dar resultados estranhos dependendo de onde ele está sendo operado. Isso é muito importante.
Outros métodos, Vortex Lattice. Então, o Vortex Lattice, ele, na verdade, é uma extensão da linha sustentadora, porém, agora ele passa a considerar posicionamento de vórtices ao longo da corda. E com isso ele considera efeitos variando de maneira tridimensional em cima da asa, né? Então ele vai ter sempre um vórtice num quarto de corda do painel e o ponto de controle no 3/4 de corda do painel. E vários painéis, né? Com todos esses vórtices, né, eles vão garantir uma condição que a gente chama de não permeabilidade. Então, a intensidade de todos esses vórtices vão ser calculadas de maneira que no ponto de controle a velocidade perpendicular à superfície da asa seja nula, ou seja, o escoamento está fluindo tangente ao ponto de controle. Não pode haver escoamento perpendicular. É assim que é resolvido, de tal maneira que o ar ele passe, né, tangente à asa, tá? Essa é uma maneira que ele é resolvido. A grande vantagem do vórtice Lattice é que ele é adequado para asas de baixo alongamento, porque ele consegue capturar esses efeitos tridimensionais da ponta, e por isso que a linha sustentadora ela não consegue capturar, por isso que ela fica restrita a médio e alto alongamento, e ele também captura efeitos de enflechamento, né? Então o Vortex Lattice ele é muito interessante. Um dos aplicativos que usa o Vortex Lattice, que é muito bacana, que também é do Drell, é o AVL. Então podem utilizar o AVL. Ele é muito interessante para estudos básicos. Ele vai considerar o perfil fino, ou seja, vai ter uma DCL de alfa de 2π, mas para estudo de forma de implante, o AVL é um software gratuito sensacional. O Vortex Lattice também está presente no XFLR5 e, se eu não me engano, também está presente no OpenVSP, que é um software da NASA, muito bom para desenhar, e os resultados numéricos eu não explorei tanto para falar quanto eu já explorei do XFLR5. Então, forem usar o OpenVSP ou o XFLR5, seja lá como for, validem os resultados antes, tá? Veja se eles fazem sentido. Pega uma asa, varia o alongamento, vê se está fazendo sentido. E, bom, o Vortex Lattice, ele realmente talvez seja o método numérico mais utilizado aí dos de baixa fidelidade. Para projeto de asa, ele realmente é bem adequado. Agora a gente vai falar de métodos não lineares, como que eu já estava comentando aqui do XFLR5. Então, se você acopla tanto a linha sustentadora ou o Vortex Lattice com dados de perfil 2D, seja de túnel de vento ou seja do Xfoil, de um outro método numérico, ou do Mises, tá? que é um software que a gente vai falar mais para frente, você começa a ter a linha sustentadora não linear. Tá? E aí a gente começa a ter um acoplamento que a gente chama de quase 3D. Ou seja, a gente tem dados bidimensionais de alta fidelidade acoplados com o Vortex Lattice ou com uma linha sustentadora, e isso realmente te aproxima bastante do escoamento tridimensional que realmente acontece na asa. Tá? Com essa metodologia é possível estimar uma polar 3D, ou quase 3D, né, considerando efeitos viscosos, e o XFLR5 faz isso com o uso do Xfoil para os dados 2D. Muito cuidado, veja sempre os dados do Xfoil, mas você pode utilizar isso aqui, inclusive pegando os dados que o Selig disponibilizou naquele artigo e ir alimentando o XFLR5 com aqueles dados, ao invés de usar o Xfoil. Aí você vai ter realmente um método de altíssima fidelidade. Né? Método dos painéis. Então ele pode ser aplicado para 2 ou 3D. Então nesse caso a gente está abandonando a parte dos vórtices, ferraduras, e a gente vai usar singularidades, que são artifícios matemáticos, para garantir que o escoamento ele não passe por cada um dos painéis. Tá? Então os painéis eles vão ter essas singularidades, que nada mais são do que artifícios matemáticos, que a gente tenta linkar eles com as físicas, tá? E eles modelam a superfície da geometria. Em cada painel a gente vai impor uma condição de contorno para representar o escoamento que a gente chama de potencial, ou seja, normalmente não tem camada limite, mas a gente poderia até acoplar uma camada limite. Um dos softwares que possuem o método dos painéis com uma camada limite acoplada, tá? Seria o próprio VS Aero, tá? É um deles que possui métodos painéis com camada limite. Então ele consegue fornecer dados relevantes do escoamento, né? Você vai estar resolvendo um corpo tridimensional, não mais uma linha, não mais uma asa unicamente, sempre lembrando que o escoamento é potencial quando não tem esse modelo de camada limite nele, né? Se acoplado com metodologias de camada limite, né, é possível estimar a polar real de um perfil e até de uma asa, considerando o descolamento e valores de série máximo, que é o que o VS Aero faz. Porém, obter bons resultados com métodos painéis não é trivial, já que a solução é muito sensível
a condição de contorno, especialmente em geometrias completas com fuselagem. Não vou entrar muito em detalhes, mas basicamente o método painéis está sendo feito com fontes e sumidouros, que são singularidades que, quando elas ficam muito próximas, podem fazer com que os resultados não convirjam ou levem para um resultado errado. Então, muito cuidado dos métodos painéis. Muitas vezes, painéis demais não é bom para os métodos painéis. Existe uma certa quantidade de painéis que vai te dar o resultado mais próximo da realidade, tá? Aqui um resultado do método dos painéis, até cedido por um colega meu, Thiago Felsk, da tema de mestrado dele, do ITA, e a gente vê o escoamento. O método dos painéis ele consegue resolver multi-elementos, tá? Então isso aqui é uma figura real da solução numérica dele, de um perfil com slat e com flap, tá? Então ele realmente é bem interessante o método dos painéis, ele vai realmente muito além daquilo que a gente está vendo ali na linha sustentadora e no Vortex Lattice, e ele também consegue, também essa figura cedida também pelo Thiago Felsk aí, uma fuselagem com uma asa, ele consegue resolver esse escoamento tridimensional ao longo desse corpo e se aproximar de resultados experimentais, tá? Então a gente vê aqui o programa que ele desenvolveu no mestrado, que são essas linhas, que é o método dos painéis, muito similar a dados experimentais desse corpo, dessa fuselagem com a asa simples. Então o método dos painéis ele realmente já está no primeiro passo ali do próximo do que a gente vai chamar de CFD, tá? É bem bacana. O OpenVSP te dá métodos painéis, utilize com moderação, valide novamente. O XFLR5, teoricamente, é possível colocar uma fuselagem lá com métodos painéis. Eu nunca fiz, então não posso dizer nada. No OpenVSP eu já rodei e eu já vi que exige bastante cuidado, principalmente nessa parte de transição. Muitas vezes tem problema de painéis ali. Então, pode utilizar o OpenVSP para os métodos painéis, porém lembre que, se você tem uma asa retangular, simples, provavelmente desde uma linha sustentadora já vai te dar uma boa ideia dessa otimização dessa asa. Agora sim a gente vai para os métodos mais complexos, aqueles que a gente vai chamar de CFD. Então, o que eu estou chamando de CFD? Na prática, tudo isso que a gente viu para trás é CFD. Tá? Então, é uma aerodinâmica computacional. Porém, quando a gente conversa na engenharia entre nós, o que a gente chama de CFD são métodos que já estão, as equações de mecânica dos fluidos, tanto Euler quanto Navier-Stokes, elas já estão sendo calculadas, tá? Diferente do método painéis, essas equações elas somente ficam na potencial e elas estão sendo resolvidas numa malha volumétrica. Então, no método painéis, eu não estou resolvendo escoamento no volume, eu estou resolvendo somente na superfície. No CFD, a gente estaria resolvendo esse escoamento no volume de uma maneira global. Então, a gente chama isso de CFD, mas na prática, todo o resto é CFD. Tá? Então, ele é aplicado a escoamento 2D e 3D também. Vamos falar primeiramente do BLWF, tá? É um software desenvolvido na Rússia. Ele vai estar resolvendo um equacionamento mais simples, que a gente chamaria de potencial completo, e ele é uma excelente ferramenta para avaliar escoamentos transônicos. Então ele pode ser utilizado para o projeto de asa. Vários artigos a respeito do BLWF são encontrados na literatura, vocês podem encontrar sobre esse assunto, e ele seria um software mais para o começo do projeto. Então ele faz a otimização, ele roda rápido, ele representa bem o escoamento, mas ainda não é uma alta fidelidade, a gente estaria falando aqui de um média fidelidade. A gente tem o Mises. O Mises ele é um Xfoil evoluído, tá, do Drella. Você consegue acessar o Mises pela internet, você consegue inclusive pedir uma licença de Mises para uso na faculdade. O Mises ele foi desenvolvido pelo Drella e ele resolve as equações de Euler. Então, com isso, ele consegue prever choques que não estão presentes no Xfoil. O Xfoil, com a aerodinâmica transônica, ele somente faz uma correção teórica. Já no Mises, você vai ter o Euler resolvendo e ele vai capturar esses efeitos muito bem, tá? Então, uma excelente ferramenta tanto para a parte de Mach quanto para hipersustentadores. Ele é multi-elemento, o Xfoil é um elemento apenas, né? E ao contrário do Xfoil, ele vai poder rodar flaps e slats, né? Então, para o bidimensional, o Mises seria uma excelente ferramenta para otimizar o perfil. Então, vai otimizar o perfil, pode usar o Mises. Ele talvez não tenha a questão da transição da camada limite muito clara quanto está no Xfoil, mas é uma ferramenta de maior fidelidade que o Xfoil. E é tão fácil de rodar tanto quanto o Xfoil, tá? É bem simples mesmo. Bom, finalmente o CFD++, ele é um software que está disponível no mercado, você pode comprar esse software, ele é desenvolvido pela Metacomp, tem representantes aqui no Brasil,
possivelmente conseguem licenças para faculdades, tá? E aqui a gente já está falando de resolver as equações de Navier-Stokes e de Euler. Então, estamos falando agora realmente de alta fidelidade, tá? Ele possui muitos recursos para melhorar os resultados obtidos. Ele possui até o gerador de malhas. A gente já está falando de malhas tridimensionais, são muito mais complicadas do que aquelas malhas que a gente viu no método painéis. Ele consegue estimar o escoamento real, incluindo efeitos de descolamento e não linearidades, tá? Depois que o escoamento está descolado, talvez ele tenha uma precisão menor, porque ele faz uma média no tempo, o escoamento descolado ele realmente oscila. Mas, ainda assim, ele consegue, com uma boa fidelidade, estimar valores de escoamento. Tá? No entanto, o resultado é sempre uma estimativa e pode representar bem ou não a solução real, principalmente para essa parte de descolamento. Na parte não descolada, os resultados obtidos por um software de alta fidelidade como o CFD++ costumam ser muito bons. Uma opção gratuita para o CFD++ seria o SU2. O SU2 ele é um software open source desenvolvido pela Universidade de Stanford e o pessoal do ITA, inclusive, tem uma participação muito grande. Vocês podem entrar nele, baixar esse software e ele realmente, gratuitamente, consegue resolver equações de alta fidelidade. Então seria uma ótima opção, principalmente para quem gosta de apoiar softwares open source, utilizar esse aplicativo aí. Tivemos uma solução aqui Navier-Stokes, né, um plot bem colorido, daqueles que você acha que vai ganhar mais pontos no relatório, mas não vai. Um plot aqui provavelmente de vorticidade. Tá? Então tem vários jeitos de analisar os resultados, e essa parte de análise de resultado do volume ela é uma coisa muito interessante no CFD. Né? A gente vê aqui os vórtices ponta de asa, então realmente muito bacana os resultados do CFD. É mais importante do que ser bacana é você entender o que está ali dentro. Bom, pessoal, por fim, terminando essa parte de aerodinâmica numérica, eu queria fazer algumas recomendações finais para quem vai participar da competição do aerodesign. Primeiro, utilize referências consagradas. Então, elas são consagradas pelo motivo óbvio que elas são as melhores que tem e elas já estão validadas pelos especialistas. Então, Anderson, Rosca, Heimer, Torenbeek, Horner, Esdu, poderia ficar falando aqui, Daticon e vários outros. Não utilizem referências não consagradas, utilizem autores que são conhecidos no mercado, tá? Que são realmente referências técnicas no assunto, e o conhecimento que você precisa, ele está ali. Você utilizando essas referências vai ser um projeto de grande sucesso. Verifique a consistência e confiabilidade dos seus resultados. Eu acho que eu repeti isso aqui mais de 20 vezes, então para completar eu vou repetir a 21ª. Veja se a ordem e grandeza dos resultados está correta, faça a validação, compare com resultados da literatura, não coloque no relatório resultados que não fazem nenhum sentido ou valores que não têm o menor cabimento, né? Então faça uma estimativa de incerteza de dados experimentais, tá? Se você está fazendo experimento, vai medir dado no túnel, a sua balança ela tem precisão para medir aquilo que você quer medir? Faça essa pergunta para você mesmo e valide com resultados conhecidos. Entre na literatura. Muitos dados da década de 40 e 50 estão disponíveis na internet, tá? Da NACA, e esses dados são muito importantes para a validação de resultados. Formatação de gráficos é muito importante, então a gente vê gráficos que não dá para ler a escala. Então, por favor, façam gráficos que estão ali para passar a informação que eles têm que passar. Se a escala não está adequada ou o número de casas decimais não está adequado, isso é muito ruim para quem está lendo um relatório. MDO somente mostra o ótimo do seu modelo. Então, o MDO é uma ferramenta fantástica. Ele realmente consegue varrer de maneira abrangente e eficiente e achar qual que é a melhor solução. Mas ele só vai mostrar o ótimo daquilo que você colocou para ele. Então, se você colocar uma equação errada, ele vai achar o ótimo de uma equação errada. Então, mais do que utilizar o MDO, invista tempo nos modelos que estão acoplados ao seu modelo de otimização. Tá? Eles vão ser muito mais importantes que a otimização em si. Se você tiver bons modelos, você vai ter um bom resultado. Maus modelos, um ruim resultado. E por fim, ao longo desse projeto todo, se divirta participando do aerodesign. Realmente é um projeto completo, né, desde o princípio até a parte de voo, e é muito divertido, principalmente essa parte de trabalho em equipe, de planejamento da viagem e da competição em si. Então é uma competição de grande aprendizado e de muita diversão. Então, com isso, a gente encerra aqui a aula sobre aerodesign. Espero que vocês tenham gostado e espero ver vocês na competição.